Bom dia a todos. Meu nome é Josimar, eu trabalho na Agência Nacional de Águas. Esse é um artigo que a gente fez em conjunto com a equipe da ANO, Sérgio Salgado, Elber Viana, Marcos Oliveira, o Elton Carneiro e a Iagra Oliveira. A gente vai apresentar hoje para vocês o projeto que a gente desenvolveu de Dam Break, né, e uma simulação de rompimento de barragem aplicada, que se chama Dam Break Model, software de simulação de rompimento de barragens. O objetivo desse artigo foi apresentar as funcionalidades do software Dam Break Model, desenvolvido por mim, o autor, para análise de rompimento de barragem e impactos ajusantes decorrentes do rompimento da barragem. O processo de modelagem adotado nesse sistema é uma formulação simplificada para análise de DPA e de rompimento em cascata, principalmente para áreas com poucos dados disponíveis, né? E também o software ele pode ser utilizado para apoiar a elaboração de planos de ação de emergência, plano de contingência com rotas de fuga, placas de sinalização, pontos de encontro e sistemas de alerta. O sistema foi desenvolvido no ano de 2020, né, e essa é uma primeira versão que a gente está disponibilizando para teste. O sistema é basicamente focado em 3 módulos: um módulo de cadastro de barragens, né, e um módulo de simulação de rompimento, e um módulo de plano de contingência. Todos os módulos têm apoio da visualização de mapas do Google Earth, que é integrado ao sistema. E toda a funcionalidade do sistema é baseada em cima do sistema de informações de recursos da ANA, que é o sistema de SNISB. Daí a modelagem de rompimento ela é toda gráfica e visualmente atrativa aos usuários. A modelagem de rompimento, que é o módulo principal do sistema, né, precisa de poucos dados, principalmente no caso em que você só tem dados de altura, volume e comprimento da barragem, é essencialmente o que você precisa. Com isso, você traça o TALVEG do rio no sistema, né, e utiliza, integrado ao sistema, a topografia da NASA de SRTM de 30 metros de resolução. Isso é comumente utilizado no Brasil, SRM de 30 metros, porque devido à deficiência de dados topográficos em várias áreas do Brasil. Então, a gente consegue, com apenas a altura, volume e o traçado, e o comprimento da barragem e o traçado do rio, né, você consegue fazer a modelagem rapidamente de dam break de uma barragem. Os parâmetros que o sistema gera, basicamente, são os dados da brecha, né, a brecha que é simulada do rompimento, as vazões de pico e as vazões de hidrograma são propagados utilizando vários métodos do sistema. E se você não tiver dados, por exemplo, da curva cotária-volume, que é uma das formulações que é possível implementar no sistema, utilizar no sistema, ele permite que você estime essa cotária-volume a partir dos dados CRTM da barragem. A principal propagação utilizada no sistema é o método de Musk-Kanji, tá? Mas também ele utiliza o método simplificado desenvolvido pela ANA para facilitar a análise de DPA e de modelagem do dam break. Para a análise em cascata, foi feito utilizando a metodologia de método de pulso, né? Se você tiver 2 barragens na sequência, o programa permite que você avalie o impacto na barragem de jusante. E também, se você tiver dados da infraestrutura afetada na área de inundação, você consegue facilmente classificar o dano potencial associado da barragem, utilizando a resolução 43 do CNRH, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é utilizada para a classificação das barragens no Brasil. A modelagem de rompimento, basicamente, ela utiliza o método simplificado da ANA, como eu já mencionei, em que a vazão de pico, em todas as seções, ela é estimada a partir do volume e da altura da barragem, tá? Tem a formulação apresentada nessa tela, e a vazão em cada ponto, em cada seção da barragem, ela é estimada com base no volume da barragem, né, como já falei, e na distância da seção, que a seção se encontra a barragem que você está simulando. Então, facilmente você consegue ter as vazões de pico em cada seção utilizando esse método simplificado da ANA. O método Musk-Kanji, que foi utilizado no modelo, é muito conhecido no meio técnico, né? A abordagem que a gente selecionou para utilização foi desenvolvida pelo Federal Highway Administration dos Estados Unidos, em que é demonstrado aqui nessa parte direita da tela, em que o hidrograma de vazões, né, é baseado no cálculo da cunha de amortecimento, né, baseado, por exemplo, em que a vazão de saída, o OT mais 1 ali, ela depende da vazão de entrada no tempo
corrente e a vazão de entrada e de saída no tempo anterior. Então, eles utilizam 3 fatores de ajustes aqui no modelo, o C0, C1, C2, que é conhecido essa metodologia, não cabe entrar em detalhes, e a soma dos 3 fatores tem que dar 1, né, para a formulação ser utilizada. E temos também aqui 2 fatores, o C e o D, que são o C é o coeficiente de Courant e o D é a razão de difusão, que são calculados em função do tempo, né, deslocamento da onda, a distância entre seções, a largura da média da seção, as vazões e a declividade da seção. A terceira formulação, que foi utilizada no modelo também, é a método de pulso, né, que é conhecido, em que o armazenamento no tempo da barragem é função da vazão e das vazões de entrada. Então, isso é bem simples e bem conhecido no meio técnico. A simplificação dessa metodologia foi a razão da gente ter utilizado para a função da falta de dados e da classificação de DPA que a gente precisa fazer. Em várias barragens que você não tem muitos dados de campo. Como resultado do programa, ele traz para você, por exemplo, no módulo de rompimento, aqui tem algumas telas do sistema em que você consegue visualizar o mapa gerado, as seções em verde, são essas linhas em verde, a seção calculada em função da sua drenagem, né? Você entra no modelo e o espaçamento entre cada seção também é informado, e aí você consegue gerar o mapa, e se tiver uma barragem ajustante, você consegue continuar fazendo análise pelo método de pulso do impacto do rompimento, e análise do dano potencial associado é calculada automaticamente se você tiver, por exemplo, infraestrutura de casa, residência, estradas, dentro da área de inundação, automaticamente o modelo ele pode calcular a pontuação da matriz e classificar automaticamente o DPA para o usuário. O segundo módulo, o módulo de plano de contingência, ele é utilizado para apoio na elaboração do plano de contingência, como o próprio nome diz, ou os planos de ação de emergência na área impactada. Conhecida a área de inundação, que é gerada pelo modelo ou importada de outra metodologia que pode ser gerada, como a ECRAS, por exemplo. Importando essa área de inundação, você consegue trabalhar em cima dessa área, definindo e criando rotas de fuga, pontos de encontro, placas de sinalização e sistema de alerta, para auxiliar nos planos de contingência ou nos planos de ação de emergência. Facilmente, com a interface visual, você consegue cadastrar pontos ou fazer o traçado das rotas de fuga, como mostrado aqui nessa tela do sistema. O módulo de cadastro de barragens, ele é um módulo bem simples, o mais simples do sistema. Ele é basicamente um módulo para você acessar o SNISB, que é o Cadastro Nacional de Segurança de Barragem, que ele é importado para o sistema. Então, ele fica local no seu computador e você consegue fazer consultas e filtros em cima da base de dados que está disponibilizada pela ANA, na Agência Nacional de Águas, no SNISB, no site do SNISB. Então, aqui você consegue fazer várias buscas e consegue também selecionar a barragem para fazer a modelagem de rompimento. Bom, a principal vantagem do modelo proposto é a possibilidade de gerar um mapa de inundação de forma muito rápida, usando uma formulação simplificada, calcada em bases teóricas bem conhecidas e inferidas no meio técnico. O modelo ainda está em fase de teste, de validação e avaliação de resultados, mas ele se mostrou computacionalmente muito eficiente e de fácil aplicação. Pode auxiliar no processo de classificação de barragens, de avaliação de impactos do seu rompimento, né, visando a redução de risco, e também apoia a elaboração de PAIs e PLANCONs. O modelo ele gera resultados rapidamente, comparado com o tipo de modelagem de outras metodologias, como a da ANA ou do software QRAS. Basicamente, com os poucos dados de entrada que o modelo precisa, você consegue gerar um mapa de inundação em menos de 5 minutos. E, às vezes, você tem muita dificuldade, às vezes, dias ou meses, horas ou dias, né, para fazer uma modelagem e ser mais complexo como o ECRAS. E aí, com a finalidade do software apoiar rapidamente em situação de emergência, para plano de ação de emergência ou para fazer classificação de barragem, isso é um resultado que precisa ser rapidamente alcançado e a gente, às vezes, não tem tempo para utilizar modelos mais complexos. Nos testes realizados, o modelo se apresentou mais conservador do que o software QRAS, como é previsível, né, pela diferença de metodologia utilizada, e menos conservador do que a metodologia da ANA. Pretende-se, no futuro, melhorar a precisão e a faixa de aplicação do modelo, análises mais precisas e aplicação em regiões de áreas planas ou de efeitos de remanso, como, por exemplo, a utilização da equação completa de Saint Venant para esses casos. Isso é um trabalho que vai ser ainda ampliado, desenvolvido e testado para a sua viabilidade de aplicação. Muito obrigado. Eu espero que a gente consiga divulgar e aplicar os modelos dentro da
do Brasil na área de fiscalização de segurança de barragem, especialmente pelos fiscalizadores, né, e também pelos empreendedores de barragem, pequenos empreendedores, em que a deficiência de dados e a utilização de modelos mais complexos é um fator que é importante ser considerado. Muito obrigado.